A Ilíada é um poema épico do século IX a.C. Ela é considerada um clássico, a obra mais antiga da literatura ocidental e também um importante documento histórico da Grécia Antiga. Homero era um aedo, ou seja, ele era um cantor das epopeias, e por ter vivido numa era em que as histórias eram narradas, levantou-se a hipótese de que suas obras foram escritas por um conjunto de aedos, e não por um único autor. Portanto, os historiadores concluíram que Homero foi quem reuniu esses poemas. Deste modo, os poemas eram compostos e cantados por aedos que se acompanhavam de um pequeno instrumento de cordas, a fórmix. Devemos lembrar que naquela época se tinha cultura oral e não haviam obras escritas como existem hoje. Então, as histórias eram narradas nos poemas e transmitidas assim de geração para geração. Essa tradição se moldou e difundiu em recitações promovidas durante eventos patrióticos, festividades religiosas e banquetes. A sociedade desse período também venerava os deuses e mitos, que explicavam o surgimento da vida, do mundo e dos elementos naturais. Era por meio deles que se construía a verdade sobre as instituições, os processos de trabalho e os padrões de comportamento. Os deuses, nesse princípio, eram semelhantes aos homens e estavam sujeitos às mesmas contingências. Foi nesse contexto e nessas crenças que a obra foi criada. Composta por mais de 15.000 versos, divididos em 24 cantos de extensão variada, a epopeia sobre a Guerra de Troia é travada entre gregos e troianos no século XVIII a.C. A Ilíada descreve os acontecimentos no 9º ano da guerra, que, segundo a tradição, teria durado 10 anos, até a Grécia derrotar Troia. A história cobre 54 dias do conflito. O poema mistura acontecimentos da época e fatos de períodos posteriores, que não puderam ser comprovados pelos historiadores. A Guerra de Troia teve início com o rapto de Helena, mulher de Menelau, rei de Esparta. Ela foi raptada por Paris, filho de Príamo, rei de Troia. O irmão de Menelau, Agamenon, chefiou um exército de heróis gregos para tirar Helena de Troia e levá-la de volta a Esparta. Em sua maior parte, a história ocorre no campo grego, dentro dos muros de Troia e nas áreas próximas. Irritado com Agamenon, o jovem herói Aquiles se retira da batalha. Ele acredita que não está sendo adequadamente recompensado por seus serviços aos gregos. Aquiles era filho de uma deusa com um mortal. Ao nascer, a sua mãe, prevendo o futuro do filho, o banhou nas águas do rio Estige, que o tornaria imortal, segurando apenas pelo calcanhar, que por ficar fora das águas ficou vulnerável. Já quando adulto, foi-lhe revelado que deveria escolher participar da guerra e morrer, ou não ir a Troia e ter uma vida tranquila e longa. Sua aspiração era de que seu nome como guerreiro ecoasse pela eternidade, mesmo que a sua vida por isso fosse curta. A guerra, enfim, prossegue sem Aquiles, e os gregos são expulsos pelo exército de Troia comandado por Heitor, outro filho do rei Príamo. O mais próximo amigo de Aquiles, o Patroclo, vai lutar para ajudar os gregos, sendo assassinado por Heitor. A morte do amigo desperta a ira e o desejo de vingança de Aquiles, que esquece as divergências com os gregos e volta para a batalha. Os troianos são acuados e buscam abrigo dentro dos muros de Troia. Heitor fica para fora e é morto por Aquiles, que arrasta seu corpo ao redor do túmulo de Patroclo e depois o entrega ao rei troiano. A história termina com o funeral de Heitor. Por quase 3.000 anos, os leitores viram na Ilíada uma comovente expressão de heroísmo e idealismo, bem como uma tragédia de guerra. Além das cenas de batalhas, a Ilíada fala sobre a vida dentro de Troia, descreve a visita de Heitor a Paris e a Helena, e o emocionante adeus à sua esposa, Andrômaca, que prevê sua morte. Basicamente, Heitor, além de grande soldado, representa o homem de família que é chamado para defender o seu país e, ao fazê-lo, acaba morrendo. É uma obra vasta em cultura, mitologia, experiência humana e relatos bélicos, além do ponto de discussão de valores éticos e morais, em destaque especial para a contrastante rivalidade entre o consciente, leal e prudente príncipe troiano Heitor e o imprevisível, colérico e individualista guerreiro grego Aquiles. Achilles,
Achilles, come down, won't you get up off the roof? You're scaring us and all of us. Some of us love you, Achilles. It's not much, but there's proof. You crazy ass cosmonaut, remember your virtue. Redemption lies plainly and true. Just humor us, Achilles. Achilles, come down, won't you get up off the roof? Je vois que beaucoup de gens meurent parce qu'ils estiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. J'en vois d'autres qui se font paradoxalement tuer pour les idées, les illusions qui leur donnent une raison de vivre, ce qu'on appelle une raison de vivre, est en même temps une excellente raison de vivre. Achilles, 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 come down, won't you get up off the roof? The self is not so weightless, nor whole and unbroken. Remember the pact of our youth. Where you go, I'm going. So jumping, I'm jumping, since there is no me without you. Soldier on Achilles, Achilles, come down, won't you get up off the roof?